Graça e paz, irmãos e irmãs. Neste ano, no contexto de tanto tensionamento político e de polarizações ideológicas, estamos estudando o Evangelho de João, buscando recordar, descobrir, reencontrar, aprender juntos a prática do amor que Jesus ensinou e demonstrou aos seus seguidores. Amor este que o Senhor quer que todos os seus discípulos pratiquem. Em nossos últimos encontros, vimos como Jesus subiu a Jerusalém para a festa das cabanas, festa na qual o povo ficava acampado em tendas, em cabanas, para recordar e celebrar como Deus os havia sustentado, enquanto peregrinavam pelo deserto, depois da libertação do domínio do faraó egípcio. Foi também durante essa ocasião, a festa das cabanas, que Jesus declarou: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." O Evangelho de João refere-se a Jesus como a verdadeira luz que ilumina todos os homens e enfatiza: "Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas." Mas o que significa dizer que Jesus é a luz do mundo? Desde a chegada de Jesus a Jerusalém, conforme contado pelo evangelista João, a partir do 7º capítulo do seu evangelho, assistimos Jesus interagindo com diversos grupos de pessoas, ensinando, esclarecendo, comunicando a palavra de Deus. Em cada encontro, Jesus ministra luz às pessoas que o cercam, que interagem com ele. Foi assim com seus irmãos e familiares que o criticavam, porque ainda não criam nele. Foi assim com os peregrinos e o povo de Jerusalém, que o ouvia atentamente enquanto ensinava no templo. Foi assim nos debates com os líderes religiosos dos judeus, que o questionavam. Jesus sempre procurava iluminar o entendimento, a compreensão que as pessoas tinham de si mesmo diante de Deus. Por exemplo, no caso daquela mulher surpreendida em adultério e exposta de maneira vergonhosa publicamente, Jesus jogou a luz na consciência daqueles mestres da lei e religiosos que queriam apedrejá-la, de modo a levá-los à percepção honesta da sua condição como pecadores, de que cada um daqueles acusadores também tinha pecados. Jesus também iluminou a vida daquela senhora ao comunicar-lhe perdão e orientá-la a viver a vida de uma maneira nova. Ela saiu dali iluminada. Foi exatamente após esse episódio que Jesus declarou ser a luz que comunica a vida. Seguiram-se novos debates e confrontos com os religiosos da época, que de tão enfurecidos que ficaram com as declarações de Jesus, queriam apedrejá-lo. Para demonstrar que de fato seu ensino é verdadeiro e autoritativo, que ele é a luz que vem de Deus para dar vida à humanidade, Jesus curou um cego que estava em torno do templo. Considerando que a cura do cego é mais do que o milagre em si, que se trata de um sinal que quer iluminar o nosso entendimento, vamos considerar 3 percepções que precisamos ter para experimentar a vida que Jesus quer nos transmitir. A primeira percepção, a condição humana. Havia um cego de nascença que ficava sentado nos arredores, nas redondezas do templo, mendigando. Por ser cego, não poderia nem entrar no templo. Imagine só, era excluído, marginalizado e ainda por cima considerado amaldiçoado. Dependia dos outros para deslocar-se, para sobreviver, dependia dos outros para quase tudo. Era um cego congênito. E ele entra aqui nesse ponto da história, da narrativa,
diante de todos os acontecimentos precedentes que contei há pouco, como um exemplo, um modelo, uma ilustração da condição de toda a humanidade. Mais que a cura e a bênção àquele homem, o milagre é um ato profético, uma parábola existencial que sinaliza a agenda divina diante da situação da humanidade. Antes de falar da boa notícia, da maravilhosa graça que a tudo ilumina, há um grave diagnóstico, há um problema, há a constatação de uma enfermidade que assola todas as pessoas. O fato é que as pessoas não conseguem por si mesmas descobrir, conhecer a Deus e se relacionar com Ele. Vivemos como que em trevas espirituais. O apóstolo Paulo escreve assim sobre a condição humana. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho. A verdade é que todos nascemos espiritualmente cegos. Não temos a possibilidade de naturalmente enxergar e descobrir as realidades espirituais. Andamos como que apalpando as coisas, como que tropeçando no escuro. Essa é a situação na qual nos encontramos existencialmente. Ausência de percepção das realidades espirituais, desorientação, estagnação, excluídos e marginalizados das realidades do reino de Deus. Se o cego é o protótipo da condição de cegueira da humanidade, a cura do cego é o modelo, é o paradigma da pessoa que pela fé em Jesus é iluminada espiritualmente e tem a sua existência transformada. A cura do cego ilustra concretamente, historicamente, o princípio de que Jesus é de fato aquele que pode iluminar qualquer um que se aproxima dele. Ele disse: sou a luz do mundo. Citando novamente o apóstolo Paulo e a lógica da iluminação espiritual, ele descreve a obra divina nos seguintes termos: ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso nos conduz a uma segunda percepção, a graça divina. Jesus, o Senhor da vida, ao sair do templo dos judeus, vê o cego assentado, percebe a sua situação e vai em sua direção. Os discípulos de Jesus também notam um cego e o movimento que Jesus faz em direção a ele. Eles logo perguntam, ecoando a mentalidade religiosa dos judeus. Eles questionam se a condição daquele cego seria decorrente do próprio pecado dele ou de uma maldição decorrente do pecado de seus pais. É triste verificar que os discípulos, apesar de já caminharem com Jesus há bastante tempo, ainda têm o olhar moralista, legalista dos religiosos do seu tempo. A graça evidente em Jesus ainda não havia transformado a sua mentalidade. Seguem Jesus, mas o judaísmo não havia saído da mente deles ainda. Jesus recusa essa lógica de retribuição, de mérito, de bênção e maldição, das maldições hereditárias, essa visão determinista e fatalista, essa pseudo-teologia de que doenças e sofrimentos são necessariamente causados mecanicamente por causa do pecado. Jesus tem um olhar diferenciado sobre a situação existencial do cego e de cada pessoa. Ele é regido por uma lógica de graça, que não fica buscando causas passadas para os problemas, mas olha para aquilo que Deus quer fazer no presente e no futuro da vida das pessoas. Ele sabe muito bem que nem o cego, nem os seus pais haviam feito qualquer coisa que determinava aquela situação. Jesus graciosamente enxerga naquela conjuntura uma ocasião para revelar as obras, as agendas, os planos que Deus tem para a humanidade, na pessoa, na vida, na história daquele cego. Enquanto os discípulos buscam a culpa para uma situação ruim, difícil, a graça de Deus se manifesta salvadora, iluminadora,
transformadora, libertadora. Infelizmente, os discípulos de então, como muitos religiosos de hoje, olham para o mal no mundo e para o sofrimento humano como objeto de mera discussão teológica abstrata, sem nenhuma intenção de servir e atender às necessidades das pessoas. Essa é a postura que chamo de diabélio. Ao invés de ministrar o evangelho, comunicam julgamento, moralismo, um Deus punitivo e vingativo. Jesus, por outro lado, cheio de graça e verdade, cheio do evangelho, vê o necessitado como uma pessoa humana fragilizada e se coloca diante dele como servo, como alguém solidário. As tragédias humanas, muito mais do que evocar juízo, são ocasiões para evidenciar a graça e o projeto do amor divino. A terceira percepção, a dinâmica da salvação. Um dos principais identificadores para identificar o Salvador prometido por Deus através dos profetas, o Messias, seria a cura de cegos. O profeta Isaías escreveu assim: naquele dia os olhos dos cegos tornarão a ver. No outro lugar, o profeta registra: então se abrirão os olhos dos cegos. Isaías também declara: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei, transformarei as trevas em luz diante deles. Dentre as múltiplas enfermidades que Jesus curou, o maior grupo de curas foi o de cegos que tornaram a ver. Nesse caso, Jesus se aproximou do cego e, depois de elucidar a confusão dos seus discípulos, começou a ministrar a cura ao cego. A iniciativa foi toda de Jesus. A luz veio ao mundo e resplandeceu. Jesus, então, usou um pouco de saliva e misturou com um pouco de terra, fazendo uma lama, e aplicou aos olhos dos cegos, como se fosse um ungento. Imediatamente lembramos da semelhança com a história do livro de Gênesis, que descreve a criação do ser humano a partir do pó da terra. O gesto de Jesus identifica que a mesma mão divina criadora era a mão divina curadora agindo por meio de Jesus. Ao moldar como um oleiro, com um pouco de lama posta sobre os olhos do cego, Jesus está recriando o corpo debilitado, iniciando uma profunda transformação na vida e na história daquele cego. Logo em seguida, Jesus deu instruções para que o cego fosse e caminhasse, se dirigisse até o tanque de Siloé e que lá se banhasse. É interessante imaginar a cena, o processo, como essa história se desenvolveu. O cego literalmente acreditou de olhos fechados. Há uma fé implícita na palavra, no comando, nas instruções que Jesus deu a ele, evidenciada na obediência do cego, na ida ao tanque de Siloé. Alguém provavelmente o ajudou a ir e a entrar no tanque. E imagine, quando ele começou a lavar os olhos, a primeira percepção dele foi das águas, da luz refletindo, das sombras, das cores, das formas, daquilo que antes ele só conhecia por outros sentidos. É glorioso, é fantástico, é um milagre. É claro que não foram quaisquer propriedades medicinais daquela lama que em si curaram o cego, mas foi o poder de Deus agindo de maneira regeneradora naquele homem. A lama sepultou os olhos que não viam, e a lavagem com água desfez a lama, libertou da cegueira por ordem da palavra de Jesus. Parece claro o padrão estabelecido aqui para a experiência com Deus. É preciso ouvir e responder pela fé a palavra, as instruções, a direção que o Senhor comunica. E então se experimentará a transformação de vida, a iluminação, as novas percepções, a nova existência. O restante do capítulo contará
que naquele dia o cego não apenas teve a vista curada, mas também teve a alma iluminada e descobriu que Jesus era muito mais que um profeta, era o Filho de Deus. Houve cura física e espiritual. O cego passou das trevas à luz pela fé em Cristo. O Senhor abençoe a sua vida e conceda iluminação plena ao seu coração, para que você também experimente a luz que dá a vida, a luz que está em Cristo. Tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.